Pessoal, trabalha então, número 1 dá essa função 2x sobre x menos 1 e pede para determinar uma série de coisas. A primeira coisa que pede é para calcular a primeira e a segunda derivada. Então, calcular a primeira derivada pela regra da divisão. Deriva a parte de cima, derivada de 2x é 2, repete a parte de baixo, que é x menos 1, menos, deriva a parte de baixo, a derivada da parte de baixo dá 1, repete a parte de cima, que é 2x, sobre a parte de baixo ao quadrado. Multiplica esses termos aqui, então a gente vai ter essa situação, cancela 2x com menos 2x, a primeira derivada vai dar menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Essa é a primeira derivada. Agora calcula a segunda derivada, que é pegar isso aqui e derivar de novo. Regra da divisão, deriva de cima e multiplica pela de baixo. A derivada de cima é 0, vezes a parte de baixo vai dar 0. Depois faz o contrário, deriva a parte de baixo, derivar a parte de baixo é descer esse 2 aqui, está aqui o 2, x menos 1 fica elevado a 1. A derivada da parte de dentro eu faria aqui na frente, mas não precisa colocar porque ela vai dar 1, certo? Repete a parte de cima, que é menos 2, sobre a parte de baixo ao quadrado. Então, derivei a parte de cima, repeti a parte de baixo, deu 0, menos da fórmula. Derivei a parte de baixo, deu 2 vezes x menos 1, repeti a parte de cima, que é o menos 2, sobre a parte de baixo ao quadrado. Esse menos 2 vezes esse menos 2 vai dar 4 vezes x menos 1 sobre x menos 1 à quarta, e aí vai cancelar. X menos 1 com x menos 1 à quarta embaixo, vai ficar 4 sobre x menos 1 ao cubo. Então, a primeira derivada é essa, a segunda derivada é essa aqui. Depois, o exercício pede para encontrar o domínio e a interseção com os eixos. O domínio, eu posso usar nessa fração qualquer valor de x menos aqueles que fazem com que a parte de baixo seja igual a 0. E quem é o valor que zera a parte de baixo? É o 1. Então, o domínio é qualquer número real menos o 1. Interseção. Primeiro com o eixo y, aí faz x igual a 0. E se você trocar x por 0 nessa fração, vai ficar 0 sobre menos 1, que vai dar 0. Ou seja, quando x é 0, o y é 0. Segundo, interseção com o eixo x, quer dizer que y tem que ser igual a 0. Ou seja, essa fração aqui tem que ser igual a 0. Uma fração só dá 0 quando o numerador é 0, ou seja, 2x tem que ser 0, o 2 passa dividindo, então x igual a 0. É o mesmo ponto. Então, ele só tem interseção com um ponto. Pediu também no exercício para encontrar os pontos críticos. Para encontrar ponto crítico, a gente pega a primeira derivada. E aí a gente tem duas formas de achar ponto crítico. A primeira delas é a derivada ser igual a 0. Agora, essa derivada ela só iria dar 0, como é uma fração, se o numerador dela pudesse ser 0. Como o numerador não pode ser 0, essa fração não tem como ser 0. E aí a gente não tem ponto crítico aqui. Segunda forma de achar ponto crítico é a derivada não existir. Essa fração, ela não existiria, ou seja, a derivada não existiria, se a parte de baixo fosse igual a 0. Só que para a parte de baixo ser igual a 0, o x teria que ser igual a 1. E 1 não pertence ao domínio. E um ponto crítico, ele pertence ao domínio. Então, isso aqui também não gera ponto crítico, quer dizer que a nossa função não tem ponto crítico.